Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, aqui do Supra-Sumo Podcast. Eu sou o Marquinhos Oliveira, anfitrião, e hoje a gente está aqui com um professor pesquisador que foi bem pedido quando fiz a enquete, mestre. Foi bem pedido lá no Instagram para que a gente viesse aqui conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre as suas pesquisas, e agradeço o convite. De você ter aceitado o convite. Bom, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no seu podcast. Eu venho acompanhando um pouco nas redes sociais e esse trabalho que você tem feito de divulgação. É uma surpresa para mim que alguém tenha pedido que eu esteja aqui. Não sei se eu posso servir de... A gente às vezes nem sabe quem segue a gente, né? Pois é, verdade. O professor... Mas é bom saber. O professor Welton, pesquisador da Fiocruz e da Fundação de Medicina Tropical. Na verdade, da Fundação de Medicina Tropical e da UEA. Eu sou professor. E da UEA, professor da UEA. Da UEA. Professor, conta um pouco sobre a sua carreira, a sua formação. Já, pelo sotaque eu já vi que não é daqui. Não. Né? Como é que foi essa vinda? A história é um pouco longa, né? Não sei se a gente vai conseguir se estender muito. Eu sou paranaense, né? Eu sou nascido numa cidade bem pequena do interior do Paraná, no noroeste do Paraná, que se chama Loanda. Loanda, próximo de Maringá. E depois eu fui fazer minha graduação na Universidade Estadual de Maringá. Então eu me mudei para Maringá no final para fazer o último ano do segundo grau, ensino médio, né? Eu ainda falo segundo grau. E depois entrei na faculdade de farmácia e me formei em farmácia bioquímica. Na época ainda a gente fazia as habilitações. E eu entrei em 2000 na universidade e saí em 2004, né? Colei grau no início de 2005. Então essa foi minha formação. A minha graduação foi em farmácia bioquímica. Eu entrei no curso de farmácia sabendo que eu queria fazer a parte de análises clínicas. Na universidade que eu fiz tinha também a opção de farmácia industrial, mas Porque é bem forte a indústria para lá, né? Mais que aqui, né? Lá tem mais opções, né? Para quem gosta, para quem trabalha na indústria. Na verdade, minha turma da faculdade, a maioria foi para fazer indústria, né? E hoje estão aí indústrias, desde indústrias pequenas até alguns multinacionais e alguns até fora do país, né? É um mercado que para quem está disposto a viajar mais e sair da cidade, não tem tanto esse enraizamento. Eu acho que a parte de farmácia industrial ela ainda absorve bem os bons farmacêuticos, né, industriais. Mas eu gostava mais da parte biológica, né? Eu achava, depois eu não sei se eu concordo, não sei se eu tenho essa visão de ter esse contato maior com os pacientes, né? E ver, eu achava que ia ser uma contribuição mais imediata, né? Assim, para o meu trabalho, né? Mas depois, durante a graduação, acho que logo no início, eu percebi que a gente vai entendendo como funciona a universidade, né? A gente não sabe muito bem quando a gente entra na universidade como as coisas funcionam. E logo no início, no segundo ano, eu comecei a estagiar, né? Estagiar na parte de pesquisa, né? Como aluno de iniciação científica. E aí eu percebi uma coisa que eu não sabia que existia, né? Que era uma possibilidade, que é você trabalhar fazendo pesquisa, né? Então eu fiz iniciação científica fui 3 vezes bolsista de iniciação científica, e aí eu meio que descobri que, na verdade, eu acho que eu gostava menos eu ia ser menos feliz no laboratório de análises clínicas do que na pesquisa. Então eu acabei que, logo que eu finalizei a graduação, na verdade, eu colei grau numa sexta-feira e eu estava na aula do mestrado na segunda, né? Então, assim, Já emendou direto. Eu passei no mestrado logo no final da graduação e não deu nem para descansar muito, né? Saí e já fui para o mestrado. Eu fiz um mestrado em Maringá ainda, em análises clínicas. Tinha um programa que era um programa jovem, que agora até mudou de nome. Ele começou com o nome de
mestrado em análises clínicas. Hoje ele é um programa de fisiopatologia, o nome do programa. Mas quando eu me formei ainda ele tinha o nome de análises clínicas. Hoje já é um programa mais reconhecido, já é nota 5 da CAPES e tal, mas eu fui das primeiras turmas, né? E defendi o mestrado no final de 2006, antes do prazo. Mas eu já estava no Amazonas. Quando eu defendi o mestrado, eu venho para o Amazonas em final de 2005, outubro de 2005. Eu já tinha concluído todos os créditos do mestrado, que eu já tinha eu tinha feito o concurso da Suzano aqui no Amazonas e passei. Então eu tive que correr com crédito porque eu não queria perder o mestrado. Então você veio para cá por causa do concurso? Do concurso. Eu terminei a graduação, entrei no mestrado, mas ao mesmo tempo eu ficava de olho, né? Aquela ansiedade também de começar a trabalhar, de começar a ganhar, queria ganhar dinheiro também, queria deixar de ser bolsista um dia, né? Falei, então eu vou fazer o concurso da Suzano, Amazonas. Na época eram muitas vagas de farmacêutico bioquímico. Falei, vou para lá e vou fazer esse concurso. Foi o concurso de 2014? Não, 2004. Ah, 2004. 4 ou do começo de 2005, não sei. Faz tempo. Sou velho. E daí eu passei no concurso, mas falei, então agora eu tenho que correr com tudo que eu tenho que fazer do mestrado, porque vai que me chamam rápido. Então eu não posso perder, né? A pós-graduação, pelo menos eu vou com um título de mestre, né? Eu não consegui concluir, mas eu consegui concluir, não consegui defender, mas consegui concluir os créditos, consegui concluir toda a parte prática da pesquisa, que depois foi minha dissertação. E aqui no Amazonas, quando eu chego então em outubro, eu cheguei no dia do aniversário de Manaus. Não sabia disso, né? Mas eu vi que a cidade estava em festa. Dia 24. Depois eu descobri, né? Que eu cheguei dia do aniversário de Manaus. Já chegou em festa. Em 2005, exato. E aí fiquei aqui, eu escrevendo a dissertação à distância, em comunicação com o orientador e tal. Escrevo minha dissertação e volto para Maringá para qualificar, depois volto para defender e defendo em dezembro de 2006. Aí eu já estava trabalhando na Suzano, né, já. Eu fui designado para trabalhar na maternidade Nazira Dal, lá na Cidade Nova. Então foi minha primeira experiência profissional, né? Assim, cheguei do zero, né? Assim, estava no mestrado, mas nunca tinha trabalhado na vida. De fato, nunca tinha trabalhado. E foi uma experiência muito boa e depois... na verdade, eu não sei se eu posso contar. A história é muito longa, né? Pode, a gente pode ter o tempo depois que for. Você corta aí. Nada, a gente tem... Então, fica à vontade. Então, aí depois eu defendo o mestrado. Então, no final de 2006, eu trabalhei no mestrado com leishmaniose. Estudando leishmaniose, uma parte de epidemiologia da leishmaniose no estado do Paraná. Meu orientador era da parasitologia, que é o laboratório que eu fiquei desde o segundo ano da faculdade. Sempre foi com ele, né? Com esse mesmo professor, que depois foi meu orientador do mestrado. O que tem tudo a ver com a nossa região, né? Exato. Então, eu já percebo, né, que, na verdade, eu, de certa forma, estava me preparando um pouco, né, para depois ir para a medicina. Depois eu fui estudar doenças tropicais, né, que foi meu doutorado, então assim, não estava distante, né, das doenças endêmicas que ocorrem também na Amazônia. E aí, em 2007, eu fico só trabalhando. Eu não conhecia muito Manaus ainda, né? Não conhecia as pessoas, não tinha os contatos. No início é tudo mais difícil, né? Você não conhecer. Mas sabia que eu queria fazer o doutorado. E eu vi que, justamente por isso, né? Que curso que eu vou fazer em Manaus? Na área de saúde não tem muitos... Até hoje ainda não tem muitas opções de cursos de doutorado em Manaus, né? Verdade. E aí eu vi que tinha o curso o programa de pós-graduação em medicina tropical, e eu comecei a fazer algumas disciplinas como aluno especial. Eu morava do lado do Hospital Tropical, né? Então eu falei, eu vou até para conhecer as pessoas e me interagindo com os professores, descobrir quem pode ser meu orientador, né? Porque é assim que funciona, né? Sim. E aí eu conheci minha futura orientadora fazendo uma disciplina
como aluno especial, já até adiantando para depois para o doutorado. E aí, em 2008, eu entro no doutorado, né? E termino em 2011, né? Então, também, doutorado eu fiz em pouco menos de 4 anos também. E nesse intervalo de tempo acontece muita coisa também na vida profissional, né? Eu estou contando um pouco da vida acadêmica, mas assim, até chegar no final do meu doutorado, eu fui oficial do Exército. Eu trabalhei no SIGs como Foi logo pro pior quartel. servi no SIGs, exatamente. Quartel que dá mais trabalho. Servi lá, porque eu tinha que fazer o serviço militar obrigatório que eu não tinha feito, porque eu estava adiando o meu serviço militar, porque quando eu entrei na universidade com 17, foi no ano que eu ia me alistar também, e como eu estava fazendo um curso na área de saúde, né? Ele me perguntou o que eu fazia, eu falei o que eu fazia, e falou assim, então no teu caso você vai ter que fazer o adiamento. E até me formar. Depois quando eu cheguei, eu já estava aqui, né? Aí eu precisava de certificado de reservista, essas coisas, porque a gente precisa... Sim, para qualquer coisa. Aí eu fui convocado, e eu tinha que servir um ano obrigatório, né? Ainda passou quanto tempo? Caí lá. Eu fiquei 1 ano. Depois eu saí do exército. É muito doida a história, né? Porque eu odiava, de fato odiava. Não me fazia bem, né? E só que depois eu fiquei 1 ano fora. Nesse 1 ano fora, eu fiz todos os créditos do doutorado. Eu falei, eu vou sair para me dedicar ao doutorado. Só que depois tem aquela formiga, não sei o que acontece, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro. Quando a gente é novo, a gente quer comprar apartamento, a gente quer comprar carro. E não apareceu nada nesse intervalo de tempo, não teve outro concurso. Foi um período assim que depois a Suzano e a Censa só foram fazer concurso bem lá na frente, né? Eu ainda tinha só mestrado, então não era tão fácil entrar nas universidades e eu nunca quis muito dar aula em faculdade privada, não porque eu não gosto das universidades privadas, mas é porque tem que trabalhar muito para ganhar. Tem mesmo. Para ganhar pouco, né? Com certeza. Então eu voltei para o exército. E hoje está pior ainda, inclusive. Pois é. E depois, acredita, eu voltei para o exército, né? Aí como voluntário, né? Aí como eu já tinha experiência militar, agora eu já tinha terminado o mestrado, tinha mais experiência profissional e tal, já tinha feito o período militar obrigatório e tal, me chamaram de volta, me aceitaram. Caio de novo onde? No SIGs. Eu imagino o pessoal, a instituição o Exército te olhando de volta assim, voltou, né? Você vai voltar, mas você não vai para o HG, na época HG, né? Agora você não vai para o hospital. Você acha que você vai para o hospital? Não. Eu voltei para o SIGs. Eu falei, eu não acredito. Mas agora eu vou ficar. Mas daí mais relaxado, sabe? Também agora eu vou de boa, eu já sei como que funciona. Eu já não vou ser mais o mais moderno, né? Porque já tinha entrado turmas mais... Agora, o SIGs também, ele teve um tempo que tiveram muitas pesquisas por lá também, né? Então, na época que eu estava, sempre se pretendeu fazer muita pesquisa, né? Naquele ambiente, né? Naquele quartel. Eu estava numa época, depois quando eu voltei, a segunda vez que eu venho, eu já não fiquei mais na farmácia nem nas análises, porque lá tem um pequeno laboratório de análises clínicas também, que por causa dos cursos, né, tem o acompanhamento dos alunos. E eu fui, quando eu entrei, eu fui chefe da farmácia e adjunto do laboratório de análises clínicas. Mas depois, quando eu volto, 1 ano fora, e depois quando eu volto, eu fui para tinha o NAPBEX, o Núcleo de Pesquisa em Biologia do Exército, que no Rio tem um Instituto de Biologia do Exército, né? Então, alguns pesquisadores do Instituto de Biologia do Exército, na verdade eram 3 oficiais na época, vieram designados para ficar nesse núcleo, que está nas dependências do SIGs, mas a ideia é que eles realizassem pesquisas de interesse do Exército no ambiente amazônico. E como eu tinha mestrado, já estava fazendo doutorado, o comandante me colocou junto com eles, né? Então ficávamos nós 4. Eu fazia a minha própria pesquisa de doutorado e mais algumas coisas lá dentro. E eles tinham as próprias pesquisas deles, cada um na sua linha. Então eu conseguia suportar muito melhor
Já foi um exército diferente, né? Já foi bem diferente. E aí o que acontece depois de 6 meses que eu tô no exército? Eu passo num concurso da UFAM, de professor, na Faculdade de Medicina da UFAM, para dar aula de epidemiologia. Eu gostava muito de epidemiologia, já tinha feito epidemiologia no doutorado, isso me ajudou muito, inclusive, a passar no concurso. E vou para o UFAM dar aula, eu tive que sair, né? Porque eu já tinha Suzano, que continuei. Eu conciliava a Suzano com o exército. O exército era temporário, o doutorado. Né? E aí mais a UFAM. Imagina a loucura. Saí do exército, fui para a UFAM, porque daí na UFAM eu ia ser efetivo também, né? Fiquei 4 anos na UFAM. Depois, ainda não feliz, o que eu fiz? Concurso de perito da Polícia Civil. Passou de novo? Passei e fui ser perito da Polícia Civil. Você tem que dar aulas de como passar em concurso público, né? A gente tem um preparatório aqui. Pode ser, você me chama como coach. Isso. Você fala qual é a sua metodologia de estudo. Aí eu fui ser perito criminal, né? Então, eu tive experiência militar, depois como policial também, né? Eu trabalhei como perito no Instituto de Criminalística durante 3 anos. Quando eu terminei o estágio probatório, mais ou menos na época que eu defendi o doutorado também, surge o concurso da UEA. Ou seja... A mesma disciplina que eu dava na UFAM. Ou seja, eu já tinha dado aquelas aulas que ia cair no concurso, Sim. aquele conteúdo, eu dava todo semestre. Então, falei, esse concurso é pra mim, né? Vai lá. Aí, e pedia doutorado, então já ia restringir muito também o número de candidatos ao concurso. Fui e fiz o concurso da UEA, passei na UEA. Aí eu saio da polícia, então eu abandono minha vida não acadêmica e aí, nisso também eu já não estava mais na Cidade Nova, lá na maternidade Naziradal, porque eu fui relotado para o Tropical, para o Hospital Tropical, para a Fundação. Quando eu termino o doutorado, a diretora, a presidente da época, a doutora Graça Alecrim, pede minha relotação para o Tropical, para ficar na área de pesquisa. Então, de 2011, 12 para cá, eu estou Estou no Tropical e na UEA. Juntou o útil ao agradável. Exato. Então, aí hoje eu sou pesquisador na Fundação de Medicina Tropical e professor na UEA. E na UEA eu já fui coordenador da pós-graduação em Medicina Tropical. Primeiro eu fui vice-coordenador durante 4 anos, depois fui coordenador durante 4 anos. Na Fundação de Medicina Tropical eu sou o diretor de ensino e pesquisa desde 2017. Perfeito. Então, basicamente, isso... Resumo bem grande. Mas a tua vontade de... Um resumo bem grande. Bom, pelo que eu entendi, então, acho que a vida acadêmica foi teu objetivo, né? De certa forma. A vida acadêmica sempre foi meu objetivo, mas eu nunca quis deixar de experimentar as outras coisas não acadêmicas. O mundo também. do trabalho, né? Exato. Nas diferentes áreas. Por exemplo, como perito criminal... trabalhando num laboratório de toxicologia forense, fazendo análise toxicológica de substâncias, uma coisa que eu nunca imaginava, trabalhar com análises toxicológicas, apesar de ser bioquímico. Mas assim, eu acho que tudo isso enriquece a gente como pessoa mesmo. Se eu não uso aquilo lá na minha profissionalmente hoje, mas tudo que eu vivenciei lá e as pessoas que eu conheci lá e o ambiente que eu vi lá me ajuda a compreender melhor como funcionam as coisas. Eu acho que enriquece também a própria carreira acadêmica, de certa forma, porque você dá uma aula, mesmo que seja no mestrado e doutorado, às vezes aquele aluno ali, você sabe que ele também pode ir para o mundo do trabalho de alguma forma, e você ter essa experiência... você já passa alguma coisa do que você viveu, né? E também serve para dizer que a gente não quer aquilo, né? Como que eu vou dizer que eu não gosto se eu nunca vivi de fato? É verdade. Hoje eu sei que eu não gosto. Eu não seria um bom militar, não sei se eu era, mas não era feliz sendo um policial também. Eu com certeza não era bom militar, acho que eu não servia para cá. Apesar de ter me ajudado muito a entender o próprio mundo do trabalho. Me ajudou muito, a polícia me ajudou muito, o exército me ajudou muito a comprar meu apartamento, a comprar meu carro. Isso tudo é estratégia, né? De resto, a experiência de vida também. Eu acho que isso ajuda. Bacana. Afinal, a
A vida é todo esse monte de coisa junto. E as pesquisas que tu conduz hoje, qual é a linha hoje que você segue de pesquisas? Então, como eu falei para você, lá no mestrado em leishmaniose, né? Uhum. Depois no doutorado eu trabalhei com doença de Chagas, uma parte mais básica, uma parte mais de parasitologia, de caracterização genética dos parasitos aqui da região amazônica e biológica, entender um pouco o comportamento deles, desses parasitos que são diferentes do resto das áreas endêmicas do Brasil. E depois, quando eu termino o doutorado, que eu falei para você que eu sou relotado para a Fundação de Medicina Tropical, eu fui para a gerência de malária. Uhum. 2011. Eu fui para a gerência de malária. Então, assim, e na época, na gerência de malária, tinha um grande projeto internacional, que na época quem coordenava, inclusive, é o professor Marcos Lacerda, que veio aqui já com você. Sim. E ele me convidou, olha, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a coordenar esse projeto. Era um projeto grande, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Você está aqui na fundação agora, acabou o doutorado. Vem para cá, vamos trabalhar junto. Eu fui, né? Claro, não ia perder a oportunidade de trabalhar num projeto internacional, um projeto grande, interessante, que era para trabalhar com focos de pacientes assintomáticos na Amazônia, né, que carregando parasitemias baixas. A gente queria entender se esses pacientes assintomáticos com baixas parasitemias, como que eles podem contribuir para a manutenção da malária na Amazônia. Aí esse projeto durou, na verdade tem resultados até hoje que não estão para ser publicados ainda, mas o fato é que é aí que eu entro na malária, né? Uhum. E meio que fica para trás, né? Aquelas outras coisas ficam para trás. Engraçado, a gente estava falando ontem isso com o professor Sérgio Albuquerque aqui em relação a pacientes assintomáticos de malária funcionarem como reservatórios ainda. Exato, porque apesar de eles não estarem sentindo nada, a parasitemia é bem baixa, eles já têm uma certa imunidade, então eles conseguem controlar os sintomas, sinais e sintomas, mas o mosquito que pica esse indivíduo, o mosquito se infecta. Uhum. Então, esse mosquito se infecta e pica outras pessoas, então a transmissão ocorre mesmo em baixas parasitemias. Aí eu começo a trabalhar principalmente com malária, né? Muito com malária, muitos projetos na malária, né? O que sempre foi na Fundação de Medicina Tropical, talvez a gerência com maior número de projetos, muita coisa acontecendo junto. Tinha mais financiamentos? Mas não sei se malária tem mais financiamento ou a malária tinha um grupo que conseguia mais financiamento, talvez, né? Pelo número de pesquisadores e a produtividade dos pesquisadores. Então a gente tem coisas que é difícil saber. E também malária tem muito interesse internacional, eu acho. É uma doença que tem bastante, apesar de ser considerada negligenciada, a malária vivax, mas mesmo assim, comparando com as outras doenças negligenciadas, ela ainda tem mais financiamento para pesquisa, ela chama mais atenção, eu acredito, do que, por exemplo, as parasitoses intestinais. Tu tens ideia do porquê que seria? Eu acho ainda pelo número de pessoas acometidas. Uhum. Milhões de pessoas ainda no mundo têm malária durante o ano, né? Ao contrário das outras, talvez, não sei. Talvez seja por isso. Por exemplo, Fundação Bill e Melinda Gates, que financia basicamente pesquisa em malária, né? É um financiador internacional que dá milhões e milhões de dólares para pesquisa em malária. E aí, assim, acaba que pesquisadores do mundo inteiro que trabalham em malária acabam se beneficiando desse tipo de financiamento. E não tem muito... Parece que não tem muito esse tipo de financiamento para outras doenças. Além disso, a gente tinha um programa de malária do Ministério da Saúde que era bem mais atuante, né? Então, acabava também que tinha financiamento interno importante, né? O próprio Ministério priorizava bastante a pesquisa em malária, né? E a gente está numa área endêmica, né? O benefício nosso de estar numa área endêmica, de poder fazer ensaios clínicos, testar drogas, porque a gente tem o paciente
né? A gente, ao contrário dos outros pesquisadores que também trabalham com malária em outras regiões do Brasil, que fazem pesquisa básica porque eles não têm paciente, então a gente Aqui tem essa tem, né? vantagem, né? Então, obviamente, com um laboratório que quer produzir uma nova droga antimalárica para Vivax, sabe que Manaus é um excelente centro que pode contribuir, né? Tem muitas pesquisas com drogas? Hoje temos ainda pesquisas, né, com antimaláricos acontecendo. O Brasil ele ainda usa cloroquina, né? Cloroquina é um medicamento que vai chegar um momento em que os parasitas vão começar a ficar resistentes, né? Assim como ocorreu em outros locais do mundo. Por exemplo, já não se usa mais cloroquina para tratar Vivax no Sudeste Asiático, por causa dos níveis de resistência. E aí a gente também está tentando... É uma das coisas que a gente precisa entender, quando que o Brasil vai ultrapassar um limite aceitável. Porque vai ocorrer, né? De alguma forma. Né? É provável, né? É plausível pela biologia dos parasitos, né? Mas também existem alguns subgrupos da população que foram muito pouco estudados, sempre foram ignorados. Por exemplo, as crianças, estudar o tratamento antimalárico especificamente nas crianças é uma coisa que precisa ser feita. Agora também a gente começa a se preocupar com a segurança do tratamento, né? E não só mais com a eficácia. Por exemplo, o medicamento cura a malária, mas e aí? O paciente, as reações que esse paciente tem, os eventos adversos, pacientes que têm determinadas condições genéticas que predispõem a reações adversas aos medicamentos. Então, cada vez mais a gente está preocupado com esse tipo de coisa também, com a segurança. Legal. E aí a gente desenvolve muitas pesquisas nesse sentido. Por exemplo, a malária Vivax, que é a nossa malária predominante, para você tratar radicalmente, ou seja, curar de fato para o paciente, para que ele não fique tendo recaída, você precisa tratar aquela forma que fica escondidinha lá no fígado, chamada hipnozoito. Como que você consegue isso? Dando a primaquina. Só que tem paciente que não pode tomar primaquina, porque ele vai ter uma anemia hemolítica se ele for deficiente de uma enzima chamada GCSPD. Então, assim, mas e aí, quais são as alternativas? Vai deixar o paciente ficar tendo recaída? Vamos mudar as doses, vamos dar doses menores, mais escaladas, mas vamos testar se funciona. Então, essas abordagens alternativas do tratamento para melhorar a segurança é uma coisa que também está cada vez mais sendo pensada, né? Não só tratar o paciente, curar o paciente da malária, mas que ele tenha um certo conforto também, né, durante esse tratamento. Tratamentos mais curtos, tratamentos mais seguros. Então, assim, acho que é um pouco da tendência, né? Só que de 2015 para cá, aí eu passo a ter uma linha que eu coordeno, uma linha mais própria, que eu hoje lidero um grupo, que é a linha de acidentes por animais peçonhentos, que são os acidentes, os envenenamentos por serpentes, por escorpiões, por aranhas, que é outro problema de saúde extremamente negligenciado. Isso é verdade. Morrendo, dezenas de pessoas ainda morrem por ano em decorrência desse tipo de problema. E no mundo inteiro é uma área extremamente pouco abordada pelos pesquisadores. A gente não sabe nem o quanto que ocorre, porque muitos casos ocorrem nem sequer chegam no hospital. Tem gente que morre sem chegar no hospital, porque na realidade amazônica... Acho que principalmente no interior do Amazonas também. Exatamente. Né? E aí, um dos meus objetivos hoje, um dos objetivos do nosso grupo hoje que trabalha com isso, é entender primeiramente a fisiopatogenia, melhorar o tratamento, mas também promover ações de saúde que levem à descentralização desse tratamento. O soro antiofídico ele não pode ficar só na área urbana do município, porque o acidente não ocorre na área urbana do município, o acidente ocorre a 200, 300 quilômetros da sede urbana do município e o ribeirinho não vai no município. Eu acho isso muito legal, porque quando eu morei no interior, eu vi isso. Eu vi lá em Uaretê tinha uma unidade, chamava Unidade Mista de Uaretê, né? Então tinham recursos do Estado, mas era conduzidos ali
pelo município de São Gabriel, né? Mas na verdade era conduzido mais pela própria população ali de Awaretê, que fazia parte ali da unidade mista. E eu vi, como a população era indígena, eu vi o indígena indo lá pro posto, né, lá para a unidade mista, com a cobra amarrada na perna. Assim, meio que fazendo um torniquete com a cobra. E assim, com a perna gangrenada. E eu era recém-formado, e eu não lembro de ter na faculdade nada em relação a protocolos de acidentes, de incidentes, né, com ofídicos ou outros animais peçonhentos. Se não fosse o pessoal ali que já era residente ali, saber o que fazer, eu não sabia qual soro administrar, nada. Não tinha ideia. E eu acho o cara que teve o incidente lá, acho que ele passou 2 dias para chegar até o posto. Ele já estava, a perna Muito já mal, estava né? acabada. Muito mal. Então, você está relatando os casos, uma situação que é emblemática, né, na Amazônia inteira, que é a dificuldade de acesso. Então, o problema se dá aliás, em vários aspectos, né, inclusive culturais, como você disse. Primeiro, que a própria população é uma coisa que a gente quer entender também. E cada vez eu tô me voltando bastante também para estudar e cada vez entender mais esses aspectos culturais dos problemas de saúde, porque no caso do ofidismo isso é muito evidente. Então as pessoas, primeiro, muitas populações tradicionais, elas não veem, primeiro que eles não se previnem, né? E depois quando eles são vítimas de um envenenamento ofídico, de uma picada, eles tentam a todo custo resolver sozinhos, né, com a medicina tradicional deles. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que eles tivessem a opção também de ter o tratamento, De ter um acesso de ter um acesso e pelo menos ter a opção de fazer um ou outro. Hoje eles não têm a opção de fazer o tratamento padrão, que é o soro antiofídico. Não tem, porque você imagina que você está numa comunidade ribeirinha, no Purus ou no Juruá, sei lá, que fica a 200 quilômetros da... Porque o rio é assim, né? O rio é sinuoso. O rio, para você pegar uma canoa e andar 100 quilômetros remando, ou sei lá, para você chegar na sede do município, que é onde está o soro, eu também não ia, provavelmente. Mas é certo também, ou é esperado também que mais próximo do que a sede do município tenha alguma unidade de saúde durante esse trajeto que seja mais próxima da casa dele. E o que a gente quer? O que a gente está propondo agora nesses projetos? Eu tenho um projeto financiado pelo Ministério da Saúde e um projeto agora que a gente ganhou junto com uma equipe da Universidade Duke nos Estados Unidos, com o NIH financiado. É justamente construir modelos de descentralização. Por exemplo, saber quantas unidades a mais oferecendo soro antiofídico em áreas rurais ribeirinhas para eu conseguir diminuir a letalidade, conseguir diminuir os índices de gravidade de ofidismo no estado do Amazonas. Então a gente está, nesse momento, já produzindo os primeiros resultados que são bastante interessantes, assim. Só que a gente faz pesquisa, né? E por mais que a gente esteja próximo e tente trabalhar junto com quem toma a decisão, não é a gente que vai tomar a decisão, né, de fazer a descentralização. Você vai mostrar os resultados, mas tem uma questão de Alguém... poder público para Exato. poder tomar a decisão de implantar os postos, Exatamente. descentralizar, né? Exatamente. E, assim, o grande fator de risco para gravidade e morte em acidente ofídico é o tempo até o atendimento. Quanto mais demora, a probabilidade de agravar, de perder o membro, de uma amputação, e de morrer, aumenta proporcionalmente. Então, assim, hoje o meu foco de pesquisa hoje primário é isso. Então, eu estou me voltando bastante para a saúde pública. Estou precisando... Então, é uma fase meio que transição, assim, de aprender bastante coisa nova que eu não tive, não me dediquei anteriormente, mas que eu estou precisando aprender agora para desenvolver melhor esses projetos que
que, assim, estou bastante feliz fazendo eles e estão me Eu acho isso estimulando muito, eu bastante. acho isso muito legal. Eu acho que também talvez faça parte daquilo que tu falaste de estar próximo do paciente, né? Logo no início da tua carreira. Estou mais De, próximo do povo em geral, da é, população em geral. Inclusive, escutando as pessoas e os profissionais de saúde, porque um componente importante desse projeto é justamente ouvir os profissionais de saúde e ouvir as populações que moram no interior em estudos qualitativos, entrevistas em grupos focais que a gente faz com esse pessoal e treinamentos também. E a gente descobre muita coisa. Por exemplo, você falou aí de um aspecto do tratamento que eles fazem de amarrar a cobra. Tem profissional de saúde, assim como você não sabia muito bem como lidar com a não tinha situação, ideia. a maioria não sabe. Quando a gente conversa com os profissionais de saúde, eles não sabem também o que fazer. Os enfermeiros não sabem, os médicos não sabem. E quando você não sabe, o que você vai fazer? Você vai mandar para frente, né? Então eu não consigo atender aqui na UART, então eu vou mandar para São Gabriel. Nisso, o veneno está agindo. O tecido está sendo degradado. Quando ele chega, vai ser mais algumas horas, né? Para Sim. ele chegar em São Gabriel, são mais Horas algumas nada, horas. dias. Eram Exato. 400 quilômetros. Exato. Eu tô sendo positivo se de repente tem um helicóptero lá, um avião. O que não acontece. Não está nessa disposição. Exato. Toda, né? Não está ali na hora que você quer. Então você imagina. E os hábitos, né? Os hábitos culturais que podem ser deletérios também, mas que para a população tá certo, né? O que ela tem, é o que na cabeça dela ela tem disponível para aquela. Talvez dê um conforto para a população fazer aquilo. Amarrar a cobra é uma coisa que a gente vê. Mesmo aqui nos arredores de Manaus as pessoas colocam. E assim como usam uma diversidade de vegetais e de produtos de origem animal Colocam em plastros. em plastros das plantas que você imaginar, a bile, sei lá, da paca, o fel da paca, né, que é a bile, a gordura, sei lá do que, e assim por diante. Eu já ouvi falar de sugar o veneno. Sugar, cortar, então, com instrumentos, tipo uma faca, sei lá o que usa, sugar, colocar pedra em cima, colocar urina, colocar o que você pensar tem. Sal. Tá louco. Às vezes parece uma salada, né? Chega lá, tem de tudo ali. O que tem aqui Cebola, limão. Eu acredito Mas, mesmo. e outros hábitos errados também, por exemplo, as pessoas acham que quando elas são picadas de cobra, elas não podem tomar água. E aí chegam no hospital desidratado com insuficiência renal, que já é um efeito também do veneno, a insuficiência renal. Ainda mais se você fica desidratado porque você acha que você não pode tomar água. Você imagina um idoso cheio de comorbidades, picado por serpente, e que a família não deixa ele há 24 horas sem tomar água. Meu Deus. Então, assim, tem toda uma questão cultural por trás que nunca foi explorada de acordo, mas que se a gente não sabe, não descobrir, a gente fica muito complicado fazer programas de educação em saúde para essas populações. Fora que tem as populações indígenas, que cada uma delas tem um modo de entender as coisas. A gente generaliza indígena, mas cada etnia Tem a sua tem especificidade. tem os seus tratamentos tradicionais, tem suas formas de explicar o mundo, suas formas de entender o porquê que o envenenamento ofídico acontece. Alguns acham que é maldição, outros acham que é, sei lá, o mal olhado do vizinho, e assim por diante. E isso aí faz parte, é do ser humano, né? Esses jeitos diferentes de pensar o problema de saúde. Na verdade, ir ao médico para essa população é exceção, né? Sim. Os indígenas viveram milhares de anos na Amazônia sem ter que ir no médico. Por que agora eles têm que ir? Lá em Uareté, eu lembro que eles só iam ao posto quando o tradicional não funcionava realmente. Exato. E aí já tava... E quando chegava a esse ponto, e aí pneumonias, até doenças sexualmente transmissíveis, que tinha muito também na região. Alcoolismo tem muito também. Alcoolismo demais, né? Então eles só chegavam lá quando estava nas últimas mesmo. Eu lembro que antes eles tinham que passar pelo pajé para fazer o fumaceiro, e aí jogava a baforada no cara que estava com pneumonia, e aí quando chegava lá
a gente tinha que cuidar. E assim, às vezes não tinha muito o que fazer. E assim, se a gente for pensar, se você tentar mudar, primeiro que você não vai mudar isso, Eu acho né? que não Eu muda acho que não mesmo. temos eu acho que nem tem que ser o objetivo de ninguém é mudar a tradição, né? A cultura dessas populações, que toda vez que se tentou fazer isso, todas as vezes que o sistema de saúde oficial tentou fazer isso, não funcionou, né? É, porque não dá para chegar de forma coercitiva e falar você para com essas tradições que você faz há milênios, que vocês já fazem, tua população, e agora vocês vão fazer assim. Uhum. Primeiro que não é ético fazer isso. Sim. Segundo que não vai funcionar. Então acho assim, os pajés, os caciques, etc., as lideranças, na verdade, você tem que uma forma até de empoderar essas populações é você, olha, continue fazendo o que vocês fazem, mas Mas tem aqui uma nós outra temos que opção. te dar, mas aí o poder público tem que dar outra opção também, né? As duas opções têm que estar disponíveis para eles, e o que não acontece hoje. Né? Convencer também é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente vive numa escassez de... Eu nem digo que é escassez de recursos, mas talvez até de liberação de recursos. Uma má distribuição. Né? Má distribuição de recursos, eu acho que isso realmente é bem complicado mesmo. Mas eu vi também que, fazendo a pesquisa Lattes, eu também vi que tu estava dentro de uma pesquisa trabalhando com inteligência artificial. Né? Como é que é esse trabalho? Como é que é essa... Bom, essa não é uma área que eu domino, apesar de eu me meter em algumas coisas de vez em quando. Tu se mete em muita coisa, né? Bastante coisa, Então, mas assim, é outra tendência, né? Eu acho que, inclusive, a gente precisa explorar mais, todo mundo, todos os profissionais, porque daqui a pouco tudo vai ser... Aliás, Já é, de certa já é forma, né? inteligência artificial, isso está claro que quem não dominar essas ferramentas, ou quem não entender, pelo menos, como funcionam essas ferramentas, já está ultrapassado, né? Na verdade, E como até... que isso afeta já a nossa vida, né? A todo Isso. momento. Eu vi, fazendo as pesquisas por causa daqui do Educac, em relação a gente ver habilidades que profissionais têm que ter daqui para o futuro, né? Principalmente depois da pandemia, os fóruns econômicos mundiais falam que os profissionais hoje precisam ter, dentre as soft skills e habilidades a serem desenvolvidas, eles têm que entender de inteligência artificial, alguma coisa de programação, né, para poder saber lidar com o trabalho daqui para frente. Né? Exato. Eu acho que cada vez mais as decisões têm que ser independentes de possíveis erros humanos, né? O ser humano, por mais treinado, experiente que o profissional seja, ele ainda está sujeito a erros, né? Porque nós somos sujeitos a erros. Uma distração que eu tenho aqui pensando na cobra, lá que está mordendo, está picando alguém, o meu equipamento aqui pode ter passado algum erro ali e eu não percebo. Ou sei lá, qualquer coisa, todo mundo agora está no celular e nisso alguma coisa passou despercebido e eu dei um conselho errado para alguém, eu respondi um sim quando eu tinha que responder um não. Então, ou seja, o ser humano é sujeito a problemas de decisões, de tomadas de decisão. Eu acho que a inteligência artificial vem meio que ajudar a gente, né? A tomar melhores decisões, baseados em modelos que foram construídos a partir de decisões que funcionaram desde sempre. Então você tem aí enormes bancos de dados, por exemplo, de prontuários de pacientes. Alguns desses pacientes morreram, alguns desses pacientes não morreram, tiveram um bom prognóstico, uma boa evolução. Então, de alguma forma, eu posso comparar quem ficou bem e quem não ficou bem, através de modelos estatísticos e modelos matemáticos, Big Data, etc., com milhões de dados, se eu conseguir. Quanto mais dado, melhor, hoje em dia, né? E criar um algoritmo... E criar uma forma de dizer, olha, você tem tais opções, mas algumas são mais arriscadas, outras são menos arriscadas, e aumentar a tua segurança, né? Eu acho que esse projeto que você viu deve ser um projeto que eu participo de arboviroses, Sim. junto com um colaborador que é o professor Wanderson,
que é uma colaboração que a gente tem com o pessoal da computação, inclusive, né? Que está envolvido. É um projeto mais de engenharia e de computação propriamente do que de saúde. Então, cada vez mais, o profissional da saúde ele vai ter que interagir com profissionais de outras áreas, nesse caso aí das exatas, pessoal da engenharia, pessoal, os nerds lá da computação, porque eles dominam essas ferramentas. A gente não tem a obrigação de dominar, mas a gente precisa entender e as perguntas são nossas, na verdade, não são deles, né? A gente leva um problema para eles ajudarem a gente a resolver esses problemas, né? E eu acho que isso é uma tendência, inclusive, hoje de É. investimentos em o que eles chamam de health techs, né? Exato. Exatamente. E eu acho que é um grande nicho de mercado que ainda não está sendo explorado pelos jovens que estão se formando. Os novos profissionais, eu estou falando da nossa área mesmo, por exemplo, os novos farmacêuticos, biólogos, biomédicos, médicos, sei lá, independente da área, hoje, se é um profissional desse que domina bioinformática ou domina bioestatística, é um profissional requisitadíssimo no mercado. Porque não tem. É A verdade. galera tem medo disso, né? Porque é difícil, a gente não aprende isso, não. Mas assim, se É você começar do zero um novo conhecimento. é porque assim, o pessoal da computação, ok, eles dominam as ferramentas, mas as perguntas, os problemas que vão ser resolvidos somos nós que formulamos. Quando eu estou no laboratório lá e eu preciso fazer um hemograma e eu não sei se essa hemácia está com uma morfologia alterada ou não, eu poderia ter um programinha que me diz, olha, essa hemácia, pela morfologia dela, é sugestivo, por exemplo, de uma esferocitose, sei lá das quantas. Você que... eu já esqueci isso. Mas, assim, do que eu sozinho ter que tomar essa decisão, né, e depois assinar essa decisão, mas se eu posso ter comigo um dispositivo ou um aplicativo que me ajuda, no final, quem vai ser o mais beneficiado é o próprio paciente, né? Cada vez menos a gente quer usar animais em pesquisa ou diminuir. Então, esses estudos em sílico, por exemplo, eu posso verificar, antes de fazer o teste no animal, se uma droga interage com tal ou tal receptor, com que força ela interage com esse receptor, antes de testar e perder dinheiro, perder Isso já pode ser rato. simulado, né? Exato, você consegue simular. E se você for na indústria farmacêutica, na área de pesquisa de grandes laboratórios e hospitais hoje, com um currículo bom nessa área, aliás, não precisa, acho que nem ser tão bom, na verdade, tão escassos profissionais, que provavelmente você vai conseguir começar com um bom salário. Eu conheço casos, né, que, de fato, assim, eu acho que a gente tem que ser, não é nem ser criativo mais, né, não dá nem para dizer isso, mas é uma área que a gente precisa começar a explorar, né? Os profissionais precisam pensar além da caixinha ali, né? Eu acho também. Do que a gente vê na universidade, e mesmo nos programas de mestrado e doutorado, porque os programas são defasados. O que a gente aprende está sempre defasado. Os nossos professores, se a gente Ainda segue uma linha muito tradicional. É muito tradicional. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter que estudar, buscar sozinho, e a vantagem é que cada vez mais está disponível, né? E o que tu acha que precisa mudar, por exemplo, nas universidades, nas instituições de pesquisa, para que a gente tenha esse turn, essa mudança? Olha, Pergunta. eu ia falar, tem que trocar todo mundo, mas aí eu tenho que sair também, né? Eu acho... primeiro, eu acho que a gente deveria ter ambientes mais criativos e mais livres, assim, permitindo uma maior criatividade por parte de todo mundo. É muito engessado ainda o ambiente, é uma burocracia tão grande que a gente vive no nosso dia a dia de funcionário privado, público também, mas é uma burocracia tão grande, é o tanto de coisa, de probleminhas que a gente tem que lidar, que isso causa um certo desencantamento em quem está no dia a dia trabalhando. Então, assim, aquela magia que você espera quando você vai trabalhar de pesquisador, que eu vou ficar tendo ideias e colocando essas ideias para serem executadas. Na verdade, entre você ter uma ideia e executar, tem tanta dificuldade,
tem tantas etapas burocráticas que quando você executa aquilo, é muito provável que aquilo já não seja mais uma pergunta relevante, já tenha passado o time. Então, eu vejo assim que no Brasil, nos países desenvolvidos é menos, né? Nos Estados Unidos menos ainda, é, de poder usar, quando você ganhar um dinheiro de pesquisa, você poder usar esse dinheiro mais livremente para responder perguntas que são, às vezes, são perguntas muito imediatas. Porque assim, hoje o que acontece? Eu tenho uma pergunta de pesquisa, eu tenho que escrever um projeto, dura alguns meses. Eu espero um edital ser liberado, aí eu ganho esse dinheiro para executar. Aí eu tenho que seguir à risca o que eu coloquei lá nesse projeto. Se eu disse que ia comprar pipeta de plástico de tantos no seu ml, se eu comprar diferente, Você vai ter lá que na prestar frente, conta. na hora de prestar conta, vão encher minha paciência. E aí é uma dificuldade para gastar, é uma dificuldade para conseguir uma nota fiscal de tal jeito, escrito barra, não sei o que. É tanto assim. E aí, quando você vai executar, chegou no final, você não consegue a bolsa para o aluno, e aí o aluno não tem dinheiro para o ônibus. Assim, é uma coisa que desanima um pouco. E aí, quando você produz o resultado e vai lançar isso, às vezes aquilo nem é um problema, mas aquilo, você percebe que aquilo não, já passou. O tempo já foram 2 anos, 3 anos. Uhum. Vira simplesmente uma. Porque as novas perguntas surgem o tempo todo, né? Vira simplesmente um produto acadêmico, um artigo que vai aparecer no PubMed, ok, vai para o teu Lattes. Mas, assim, é uma pena a gente não poder, por exemplo, durante a pandemia, isso para o Covid ainda a gente conseguia, de certa forma, né, numa emergência de saúde pública, as coisas ocorreram um pouco mais rápido, né? As pessoas pararam de fazer quase tudo que elas faziam para responder coisas de Covid, mas podia ser assim, essa liberação de recurso, essa coisa de desburocratização, a parte de... A gente tem limites para comprar, numa nota fiscal não pode ter mais de tanta coisa. E aí, se eu quero comprar um reagente que passou daquele preço, os preços aumentam. Quando eu fiz um orçamento ali em 2000 e tanto, depois, 2 anos depois, já aumentou o preço. E aí, como que eu vou fazer? Isso é É legal. uma burocracia tremenda, É legal tu Marcos. falar isso em relação ao Covid, porque a gente viu que é tudo uma questão de decisão, né? E simples questão de decisão. Eu até mesmo quando eu estava a época da primeira onda, eu estava como planejamento da Central de Medicamentos do Amazonas. O que fizeram de concessões para as compras, que fizeram de concessões para que se pudesse entrar materiais importados, pudesse entrar equipamentos, foi enorme. E assim, caramba, por que não pode fazer isso para outras coisas, né? Isso tudo é uma questão de decisão, assim. A burocracia, ela é exagerada para realmente, parece que para segurar o recurso. É porque no Brasil, a gente sempre parte do princípio que as pessoas vão fazer errado, né? A corrupção é tão arraigada, é tão enraizada na sociedade, que você precisa colocar tanta regra para dificultar a corrupção, que você fica de uma certa forma tão engessado que fica muito complicado de você usar os recursos. Os gestores públicos têm uma enorme preocupação de como eles vão usar o recurso, e depois o Ministério Público, sei lá quem, o Tribunal de Contas, vai vir daqui a pouco e vai me pegar. Então, é tanto medo de usar o recurso que muito recurso não é sequer executado, né? Recurso de pesquisa não é executado. A gente está vendo aí a situação agora do Ministério de Ciência e Tecnologia, que o astronauta não está conseguindo executar o recurso. Então, por quê? Porque é tão difícil o processo burocrático de executar, e o medo de executar errado assim, Prefiro não ter, né? prefiro não ter, né? E então isso ocorre também, né, entre os pesquisadores. Por exemplo, eu consigo um dinheiro do CNPq, um pouquinho da FAPEAM, um pouco da CAPES, 100 mil de cada.
O dinheiro esses 300 mil reais que eu consegui, o tanto de trabalho que vai me dar para fazer uma prestação de contas técnica e científica, desanima qualquer pessoa. Porque o tempo que eu vou gastar... Sujeito a ser reprovado ainda, O né? tempo que eu vou gastar pegando nota fiscal, escaneando e colocando no sistema, e carimbando e assinando as costas da nota fiscal e etc, etc, etc. Gente, por quê? Porque a nossa sociedade parece que tem a corrupção enraizada. Então o brasileiro ele precisa colocar esse monte de regra porque a gente parte do princípio que todo mundo vai ser corrupto, diferente dos outros lugares, né? Onde você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, as pessoas partem do princípio que você vai fazer certo. Né? Você vê, então, uma possibilidade de diminuir diminuir não, mas de alternativa a isso, parcerias público-privada? Você acha que pode ser uma solução? Eu acho que a iniciativa privada ela poderia aproveitar mais as universidades e as instituições públicas para aproveitar as pessoas, as cabeças que estão e as pessoas que estão trabalhando nessas instituições para ajudarem a resolver seus próprios problemas. A gente ainda vê isso pouco no país. Por exemplo, um grande laboratório de análises clínicas que queira padronizar um teste numa outra população, de repente um teste rápido, desenvolver um novo teste, por que não investir? Por que não investir isso na universidade, né? Porque lá tem gente que vai fazer de graça, vai trabalhar de graça não, mas os seus salários. E vamos fazer uma parceria, vamos validar junto. A gente não vê muito isso, né? Essas parcerias então público-privadas eu vejo como uma forma de minimizar. Não sei se resolve. Uma coisa que tem também nas universidades é o medo da iniciativa privada. A universidade pública ela tem uma cultura que vem de décadas que é de medo de tudo que é de iniciativa privada, né? Porque parece que você está na universidade, mas você está trabalhando para iniciativa privada, você está ganhando dinheiro público para responder um problema que não é público, que na verdade é público, né? Pode ser, por que não é público? Sim. Mas o ambiente universitário, a cultura, o pensamento do ambiente universitário, ele também precisa mudar nesse sentido. Eu estou falando de todas as instituições do Brasil, muito pensamento desse tipo ainda ocorre, que é de achar que... Você está se vendendo ao Achar que capitalismo? está se vendendo ao capitalismo. Porque, de fato, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas a esquerda ela predomina, né, na universidade pública e nas instituições de pesquisa em geral públicas. Mas o pensamento do indivíduo de esquerda é muito assim ainda. É muito esse medo assim do vilão capitalista vai me desfocar dos meus objetivos de fazer a revolução e mudar o mundo. Quando poderia ser uma estratégia, né? Poderia. E quem consegue trabalhar diferente, muita gente consegue trabalhar diferente, eu acho que são os grupos mais produtivos. De receber dinheiro da indústria farmacêutica. Eu acho que isso a gente vê muito principalmente nas engenharias. Isso funciona, acho que muito bem, né? Eu acho que nas engenharias funciona bem, no ramo na informática, na computação. Talvez adaptar ou trazer isso para a área da saúde traria bons resultados. Em algumas áreas da saúde, mas poucas, está começando a aumentar, mas eu acho que ainda, especialmente para nós da medicina tropical, das doenças tropicais ainda estão. Acho que seria uma boa alternativa. Professor, eu queria falar também da Sexta das Humanidades, que eu acompanho o Instagram de vocês. Eu até coloquei lá num dos comentários, falei, quando é que vocês vão transformar isso num podcast? Porque eu acho que seria legal, pela vontade que eu tenho de ouvir as conversas das conversas que rolam ali. De repente, com a sua ajuda, com a sua experiência que você já está adquirindo. Eu topo na hora, com certeza. Você ajuda a gente a transformar. E essa
Você sabe que é uma das nossas metas, mas deixa eu contar um pouquinho sobre o que que são as cestas das humanidades. É, assim, a vida tem umas descontinuidades, né? Então, eu resolvi que eu precisava aprender mais sobre ciências humanas, sociais, para fazer o meu trabalho que tá indo cada vez mais para a saúde pública. E não tem como se propor medidas de intervenções, de promoção à saúde, etc., se você não entende um pouco dos métodos que estão por trás disso, se você não entende um pouco de antropologia, de sociologia, filosofia, história, tá. Tô até fiz até uma especialização em ciências humanas para ajudar nisso, mas principalmente estou estudando muito sozinho. E aí eu falei, mas a gente precisa ter um grupo de estudos, né? Vamos fazer uma coisa mais séria, né? Porque a gente está recebendo lá na medicina tropical cada vez mais diversificando a formação dos alunos que a gente está recebendo. Então a gente está recebendo muito aluno psicólogo, muito aluno alguns alunos que vêm das áreas das ciências humanas. E eu falei, mano, eu tenho que saber conversar com essas pessoas, né? Eu tenho que saber conversar, tenho que aprender o mínimo para a gente discutir as coisas. E aí surgiu a ideia de fazer um encontro semanal para estudar junto. Na verdade, é um ambiente onde todo mundo é livre para expor suas ideias e uma conversa, alguém conduz a conversa, mas todo mundo tem a obrigação de se preparar num tema para discutir naquela sexta-feira. Então, assim, funciona muito bem. Para mim é um momento de terapia. Muito leve, que a gente conseguiu criar um ambiente onde as pessoas, eu acho que de fato são bem livres para falar. E, acima de tudo, acho que eu descobri que o povo vive muito mais light, né? Quando o povo dessa área aí mais humanas, eles são muito mais a gente precisa aprender um pouco mais de ter essa leveza deles. Aquele desencantamento que eu disse que a gente está vivendo nas áreas muito tecnológicas, inclusive na área de saúde, eles podem trazer de volta, né, esse encantamento, trazer um pouco mais de magia para a gente não desencantar de tudo que a gente faz. E aí, assim, você perceber que você começa a entender melhor as coisas, né? Então, numa semana você vai falar sobre Freud, na outra semana você vai falar algum assunto da sociologia ou da antropologia, de algum autor específico. Por exemplo, em novembro, nós falamos de Nietzsche, que é um filósofo alemão do final do metade do século XIX. Então, todo mundo teve que estudar bastante, porque era um assunto muito difícil, mas as conversas eram muito interessantes. E agora, em fevereiro, a gente vai voltar e provavelmente a gente volta falando de Foucault, que é um outro filósofo, mas francês, que vem depois do Nietzsche, mas que usa muito das ideias de Nietzsche. E agora a gente vai transformar a Cesta de Humanidades num curso da pós-graduação mesmo, mas com um número bem reduzido de alunos, com o máximo 10 alunos da do mestrado, para que os alunos que frequentem essas reuniões, eles tenham também como comprovar isso depois, né, e formalizar isso no currículo deles, né, mas sem perder aquela dimensão, porque é uma sala parecida com essa daqui, não é nem muito mais grande que isso aqui, uma mesa, inclusive, parecida com essa, onde todo mundo senta em volta. E o nosso objetivo não é expandir muito, apesar de ser aberto, obviamente, para quem quiser ir. Assim como você mandou mensagem lá, teve várias pessoas, posso ir, pessoal, vivo. Sim. Muita gente quer. Quero ir. É por isso que vocês têm que entrar no Spotify, na e internet. Aí, uma das metas também é justamente a gente divulgar, transformar num podcast também. Essa ideia já apareceu lá. Cara, eu acho que é legal. Eu acho que por que eu passei a acompanhar, né? Porque primeiro que eu vi que os assuntos eram interessantes, né? Algumas pessoas, inclusive, eu conheço lá. A Jéssica foi minha aluna na faculdade, que está lá. Sim.
É, e é uma. Foi, eu achei legal porque foi uma coisa que eu vi que, caramba, programa de medicina tropical falando sobre Nietzsche. Uhum. Programa de medicina tropical falando sobre comportamento. E Uhum. aí eu achei interessante isso. Você está ligando aí agora uma área extremamente técnica, né? Extremamente técnica, e entendendo como que funciona o comportamento humano, como que isso pode influenciar numa pesquisa, Claro. né? Então, por isso que eu achei interessante, assim, eu falei, pô, porque eu queria ouvir essas conversas, eu queria ouvir Você está convidado para ir lá um dia. como é que funciona isso, porque é, eu imagino também que seja um momento light, assim, Uhum. também, né, de você conversar, jogar conversa, Uhum. não é jogar conversa fora, mas de poder falar sobre de como esses pensadores chegaram a Uhum. soluções nem soluções, mas a como entender esses problemas e Como que passar isso por ainda, cima desses problemas. como que ainda isso ajuda a entender o porquê que a gente está vivendo assim hoje? Sim, Tudo. é, é, as pessoas falaram há 100 ou mais de 100 anos atrás coisas que se aplicam muito à é. atualidade, né? Então, mas é isso, assim, eu acho que aí no grupo do WhatsApp que a gente tem, todo mundo, quando vai voltar? Em janeiro, todo mundo com Eu acho isso saudade já, legal. querendo voltar. Eu acho que até para a relação professor-aluno ou Uhum. orientador-aluno, isso é legal também. Exato. Porque eu vou te falar, assim, na minha época de mestrado e até anterior um pouco a isso, a gente tinha aquela coisa de olhar para o orientador e para o professor e era sempre aquela coisa. Existia uma barreira ali, né? Muitas vezes até de você entender aquela Uhum. pessoa e a pessoa te entender. Às vezes não se entendiam, assim, na verdade. É, Né? Eu acho que ter essas conversas de entender comportamentos, isso ajuda também nessa com interação, né? certeza. E outra coisa que é, é interessante, quando nessa reunião, a gente, quando passa uma tarefa para alguém, então semana que vem vamos apresentar sobre tal assunto. Tanto eu, como professor, ou os outros professores que vão, quanto os alunos de mestrado, Uhum. é, todo mundo vai apresentar. Todo mundo vai ter que ler o texto e assim a gente não tem essa diferenciação de quem que vai falar no tal dia. Uhum. Então a gente não passa as tarefas para os alunos apresentarem e a gente fica lá jogando. Uhum. Não é a ideia, né? Eu acho que é por isso que funciona. E também são assuntos que ali não tem nenhum grande especialista. A gente está aprendendo junto. Então ninguém ali pode se achar no direito de corrigir ou até pode corrigir, aliás, não sei se eu chamaria assim de colocar outro ponto de vista, né? Uhum. Então, isso é bom também, os alunos verem que a gente também tem a mesma dificuldade que eles para ler um texto, para entender. Um texto pode ser difícil para todos, não só para o aluno que acabou de entrar na pós-graduação, mas ainda, alguns textos ainda são muito difíceis para mim Uhum. também, e a gente compartilhar essas dificuldades que todos têm, de falar que não entendeu um texto. Às vezes um aluno, eu tenho alunos psicólogos, por exemplo, que têm muito mais facilidade para entender os textos, Sim. alguns textos que são mais da área deles, e aprender com eles, eu aprendo com eles, por que não? Porque assim, eu gosto muito de ser professor, mas eu prefiro ser aluno. Uhum. É, eu gosto muito de dar aula, dou aula em universidade desde 2007 ou 2008, comecei na UFAM. Mas eu prefiro estar ouvindo, aprendendo, do que estar lá na frente. Primeiro que eu acho que eu sou bem tímido, então eu ainda tenho aquele negócio de entrar na sala de aula assim com medo de falar bobeira, dos alunos não gostarem da minha aula. Eu ainda tenho isso, depois de, sei lá, de mais de Eu tenho isso 15 também. anos dando aula, É. mas eu ainda tenho um pouco de insegurança nesse Sempre dá um aspecto. friozinho antes de entrar na sala. Então é muito mais confortável ser aluno do que ser professor. Sim. Então esse conforto de ser aluno, aliado ao fato de que, de fato, eu prefiro ouvir mais, aprender do que estar lá na frente falando. Eu acho que tem muito mais para aprender do que para ensinar, na verdade. É, eu acho que torna esse ambiente da Sexta das Humanidades um ambiente
extremamente agradável. Então você está convidado para ir lá quando você quiser, quantas vezes você quiser. Muito obrigado. E dá, inclusive, dicas pra gente de como transformar. Eu vou levar eu não sei se é esse equipamento todo. Não, isso aqui... Vamos gravar um dia lá e isso você aqui... coloca no teu canal. Poxa! A gente faz um dia, a gente escolhe um tema juntos. Legal. A gente discute, você grava. Isso aqui tudo é móvel. Isso aqui tudo é móvel, exato. Improvisado, a gente consegue levar. E você usa no teu canal e a gente vê se tem muito... E a gente ouve os comentários das pessoas para ver se, legal. Se vão gostar ou não. Legal. Beleza? Não, vamos combinar. Então, eu aceito com muita felicidade. Quando voltar eu te aviso. Professor, estamos chegando então aqui nos momentos finais do nosso podcast. De antemão, eu já quero... agradecer o convite de ir lá para a Cestas das Humanidades, agradecer a sua presença aqui, acho que foi bem legal mesmo. Eu falei demais, pode falar. Nada, eu acho que o podcast é para isso, a gente tem que aproveitar esse momento para falar. A tua terapia é a Cestas, essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha terapia. Exato, ouvir das pessoas não é agradável? É bem agradável, bem agradável. E a tua mensagem... Bom, para finalizar, eu queria que tu, como coordenador de ensino e pesquisa, o que você tem a dar de dicas para aqueles que querem entrar na área da pesquisa? Como que se começa isso? Ok, como se começa? Primeira coisa, saber abordar. Às vezes as pessoas se frustram logo no início porque não sabem abordar os potenciais futuros mentores orientadores. Uhum. Então, assim, se você sentir que você pode ter alguma afinidade, uma vontade, se você está em dúvida sobre a carreira científica, primeiro, tome muito cuidado com esse ambiente também acadêmico, que ele também é bem cheio de gente orgulhosa e pessoas um pouco complicadas, assim como todas as áreas. Mas às vezes a primeira abordagem com o seu futuro, aquela pessoa que você admirava tanto, que você queria que ele fosse meu orientador. Saiba como fazer essa primeira abordagem. Estude o que ele faz, veja o currículo dele, leia o máximo possível das coisas que ele publicou, veja as aulas que ele dá, busque informações com outros alunos que foram alunos dele, que às vezes aí você já descobre que esse cara não é para você. E vai procurar outro. E eu acho que isso é uma dica importante. A segunda coisa, não tenha medo de, se não funcionar de primeira, de trocar de área. Uhum. Assim, trocar de doença, beleza, eu troquei um monte durante a... mas assim, de trocar de área mesmo. Hoje em dia não tem que pensar mais não tem mais aquele pensamento cartesiano da linha reta, de que eu vou fazer farmácia, depois eu vou fazer um mestrado em farmácia, um doutorado em farmácia, um pós-doc num laboratório bom de farmácia. Não. Cada vez menos a formação, o que está no seu diploma vai valer cada vez menos. As pessoas não vão te contratar pelo que está escrito no teu diploma, as pessoas vão te contratar pelas tuas competências. Isso não está escrito no diploma de ninguém. A pessoa pode ser pós-doc, sei lá de onde, mas ela não sabe tratar bem as pessoas. Ela pode ela pode ter concluído empurrando com a barriga tudo aquilo que está escrito nos diplomas dela. Uhum. Então eu acho assim, que eu estava falando sobre mudar de área, se é um farmacêutico, você por exemplo que gosta da área de ensino, mas eu gosto também de empreendedorismo, eu quero ter minhas empresas, vai fazer uma pós em administração. Tive que fazer. Vai fazer uma pós-graduação na área de... hoje em dia tem bastante coisa na área de RH, aprender recursos humanos, aprender contabilidade, aprender didática, porque isso a gente não aprende na faculdade, aprender sobre educação, como funciona, aprender com os teóricos e com os grandes especialistas que pensam a educação, se eu quero ser um bom professor. Inclusive por isso eu estou estudando ciências humanas, entender o comportamento das pessoas. O que tem? Eu vou fazer uma pós-graduação em psicologia, nada me impede, eu não vou ser psicólogo por causa disso, não estou roubando a área de ninguém, mas isso vai me ajudar com certeza. O comportamento humano, cada vez mais, né? Tem essas pós-graduações, hoje em dia tem muita distância. Não ter medo de mudança. Então, eu fiz um mestrado em
em uma coisa, não gostei, vai fazer em outra coisa. Os concursos estão cada vez menos exigentes nesse quesito. Outra coisa, ninguém precisa ser... Fora da instituição pública tem trabalho também, não precisa ser todo mundo... As pessoas focam muito ainda em ser funcionários públicos. Uhum. Não é por isso que não tem que estudar. Eu posso fazer mestrado e doutorado para trabalhar numa empresa do distrito, inclusive, na área de setor de desenvolvimento, de qualidade, desenvolver novos métodos. Eu posso ir para o hospital, um grande hospital desses, aí que estão contratando gente para a área que a gente comentou, que bioinformática, ciência de dados. As grandes empresas de diagnóstico estão precisando de gente que saiba isso. Eu acho que é isso, não ter medo de mudar de áreas, de recomeçar em novas áreas, mas saber começar. Essa primeira abordagem, muita gente fica frustrada já. Eu falei isso dessa primeira contato com um novo orientador, porque às vezes ela não escolhe bem e ela se frustra logo nesse início. Essa primeira experiência de pesquisa, ela pode ser muito recompensadora, mas também pode ser muito frustrante. E a gente vê muito os alunos falarem, poxa, eu achei que eu gostava disso, mas depois que eu passei por aquele lugar, elas saem decepcionadas, né? Então, acho que são coisas importantes E é tudo muito dinâmico. Hoje a gente pode ser dinâmico, né? Acho que existem muitas possibilidades. Esse negócio de medo de recomeçar numa outra linha, de uma outra empresa, de um outro lugar, vai passar um tempo fora. Outra dica, passar um tempo fora do Brasil. Você volta com outra cabeça. Legal. Falar uma outra língua, especialmente inglês, que é essencial, mas qualquer outra língua é importante. Mas passar um tempo fora, você volta com outra cabeça. Eu ainda quero ter essa experiência de passar mais tempo. Eu fiquei pouco tempo fora do Brasil a trabalho. Mas quero voltar para ficar mais tempo. E o pouco tempo que eu já fiquei já serviu para mudar bastante a forma com que eu pensava sobre as coisas. Bom, muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado quem está aí nos assistindo, pela audiência também. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.